Salve, salve, viajantes do fantástico mundo da química! A experiência de hoje é uma experiência bem bacana. A gente vai simular uma experiência que a gente já fez há tempos atrás. Aquela experiência da pasta de dente de elefante. Não sei se você se lembra, mas essa experiência é feita praticamente com água oxigenada, conhecida com o nome de peróxido de hidrogênio. A gente usa também o iodeto de potássio. Essa água oxigenada da pasta de dente de elefante, ela é muito forte. Para você ter uma ideia, ela chega até 150 a 200 volumes. Por ser muito forte, ela só é vendida em lojas de produtos químicos especializadas. O iodeto de potássio também é um sal que você só vai encontrar em lojas de produtos especializados. O que acontece? Eu recebi várias cartas, vários e-mails, várias comunicações, mensagens no Instagram, mensagens no YouTube, aquela confusão toda pedindo: Tio Perdiga, faz essa experiência de forma mais simples, utilizando materiais no dia a dia. Aí é o desafio. O desafio de hoje, então, vai ser a gente simular o experimento da pasta de dente de elefante, utilizando materiais do cotidiano. Por que materiais do cotidiano? Materiais que você pode encontrar em casa, olha só, copinho, não é? Tacinha que você encontra em casa, prato. E materiais que você também encontra na farmácia, exatamente. Então, a água oxigenada que a gente vai utilizar, ou peróxido de hidrogênio, é aquela que a gente compra na farmácia, normalmente. Então aqui a gente tem a água oxigenada a 10 volumes, temos a água oxigenada a 20 volumes, água oxigenada a 30 volumes, água oxigenada a 40 volumes e água oxigenada novamente a 40 e 10 volumes. A gente sabe que a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio é uma substância instável. A gente vai utilizar uma outra substância que não vai ser o iodeto de potássio, e sim o permanganato de potássio para atuar nessa reação, liberando oxigênio. Agora só tem um detalhe aqui. O detalhe é que o iodeto de potássio que a gente utilizou na outra experiência, ele atua como catalisador da reação. Aqui, o permanganato de potássio, ele vai atuar como uma substância que vai reagir com o peróxido de hidrogênio presente na água oxigenada. Essa reação é assim, ó. Acompanha comigo. Peróxido de hidrogênio reagindo com o permanganato de potássio. Vai haver a formação do dióxido de manganês, formando também água, formando também o oxigênio que vai ser liberado, além do hidróxido de potássio. Então, como o oxigênio é liberado, você vai ver aquela efervescência que pode imitar a pasta de dente de elefante, tá certo? A ideia aqui é assim, ó, a ideia aqui é a gente testar qual dessas águas oxigenadas atua mais eficientemente para quando você for fazer na feira de ciências, por exemplo, quando você for fazer em sala de aula, a coisa já ficar mais tranquila. Então eu vou testar aqui com vocês essas águas oxigenadas e no final das contas a gente vai perceber qual é mais eficiente. Antes de tudo, a gente tem que preparar a solução de permanganato de potássio que a gente vai colocar para reagir com a água oxigenada. Aqui você compra ele, ó, permanganato de potássio, você vai comprar ele na farmácia. O valor aqui foi o valor de R$3. Percebe como ele é, ó. Você vai encontrar ele na forma de envelopes. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar esse envelope, pegar o pozinho, ele é um sal, e aí a gente vai misturar aqui na água. Então vamos lá com todo cuidado, a gente não pode entrar em contato com ele, porque é uma espécie que é muito, muito oxidante. Essa etapa aqui tem que ter muito cuidado. Olha só agora, aqui no copo. Olha como a química é linda. Que coisa mais linda. Temos aqui o permanganato de potássio. E é ele que a gente vai utilizar. Eu já vou colocar aqui, ó, um pouquinho em cada.
Agora a gente vai adicionar água oxigenada 10 volumes. Percebe que ela é bastante líquida, não é isso? Então, para essa aqui, é interessante a gente utilizar um pouquinho do detergente para ter uma experiênciazinha um pouco mais controlada, né? Para a gente fazer aquela espuminha básica da pasta de dente de elefante. Essas outras aqui, ó, água oxigenada 20 volumes, portanto é mais concentrada. Percebe que ela é mais pastosa, não é isso? Então ela sendo mais pastosa, a gente não vai precisar colocar o detergente, tá certo? E assim nas outras. Trinta volumes. Quarenta volumes. Percebe que é uma preocupação do fabricante de elas, quando elas são mais concentradas, há uma preocupação de colocar outras substâncias para ela ficar mais viscosa, não é? Para a gente não ter uma grande e uma intensa liberação do gás oxigênio. Nessa última a gente vai fazer uma mistura, tá? Metade dá 40 volumes. Metade dá 10 volumes. Para dar um efeito visual melhor, o que a gente vai fazer, em cada uma delas a gente vai adicionar um corante. É bonito, não é não? Diga aí. Mas relembrando, 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes e uma mistura de 40 com de 10 volumes. Então vamos lá.
percebe que você observou a intensa liberação do oxigênio. Essa intensa liberação do oxigênio é que faz essa espuminha aqui acontecer, tudo bem? Agora tem umas coisinhas que eu preciso esclarecer para vocês. Primeiro é o seguinte, percebe que o experimento, quando foi feito com a água a 10 volumes, a menos concentrada, ela se comportou de maneira bem eficiente. Por quê? Porque nela não são adicionadas essas outras substâncias, digamos que engrossantes. A partir de 20 volumes em diante, foram adicionados pelo fabricante algumas substâncias para dar uma maior consistência. Isso termina atrapalhando um pouco a liberação do gás oxigênio. Mas aí na sequência, entre 20 volumes, 30 volumes e 40 volumes, a gente observa que quanto maior o volume, maior a liberação de oxigênio e mais intenso é o efeito. Por quê? Quando a gente fala em termos de volume de água oxigenada, quanto maior o volume, maior a concentração do peróxido. E quanto maior a concentração do peróxido, mais oxigênio vai ser liberado. Por exemplo, cada volume que a gente chama de água oxigenada corresponde a 1 litro de oxigênio que pode ser liberado nas condições ambientes. Por exemplo, uma água oxigenada a 20 volumes, 1 litro dela tem tanto de peróxido de hidrogênio que consegue liberar 20 litros de gás oxigênio nas condições ambientes. A 40 volumes tem uma quantidade maior de água oxigenada, no caso o dobro, não é? 1 litro dela vai conseguir liberar 40 litros de oxigênio nas condições ambientes. Resumindo, quanto maior o volume, maior a concentração de peróxido. E aí, quanto maior a concentração, maior a liberação desse oxigênio. Por isso que a partir de 20 volumes em diante, você tem aí um aumento da eficiência. Agora, no último experimento, percebe que nesse último aqui, a gente fez o quê? A gente fez aqui uma misturinha, não? A gente fez uma misturinha de 40 volumes com o de 10 volumes. Ou seja, é como se a gente pegasse o de 40 volumes, o mais concentrado, e aí a gente adicionasse aquele que é mais líquido, não é? E aí você tem uma potencialização desses efeitos, tudo bem? Experimento muito bacana para você reproduzir nas feiras de ciências. Percebe que aqui a gente gastou quanto para esse experimento? Olha, praticamente a água oxigenada você vai encontrar aqui o valor de R$ 1,50, variando de R$ 1,50 a R$ 2,00. Os corantezinhos você vai encontrar aí na faixa de R$ 1,50, não é? Às vezes até R$ 1,00. E também você vai encontrar o permanganato de potássio, que aquela caixinha, não é? Custou R$ 3,00, você vai ter 10 envelopezinhos. Ou você pode comprar também o permanganato de potássio na farmácia na forma de comprimidos. E aí você pega o comprimido, dissolve na água e, é claro, quanto mais concentrado, melhor resultado. Disseram para mim também o seguinte, disseram para mim também que existem materiais que a gente pode adicionar aqui, materiais muito do dia a dia, que a gente pode adicionar aqui, que dá efeitos magníficos. E aí o que é que a gente vai fazer na próxima semana? A gente vai testar materiais como a água sanitária nesse experimento, a batata nesse experimento, o fermento e uma coisa bem melequenta, bem horrível, com um cheiro bem ruim. Quem é que adivinha? Boa! O fígado. Você acredita que o fígado de boi também serve como um catalisador nesse experimento? E aí a gente vai fazer tudo no próximo vídeo, na próxima semana, porque o Química Completa é assim. Toda semana a gente traz experiências fantásticas envolvendo aí o mundo da química para que você aprenda se divertindo. Além das tradicionais videoaulas, onde você pode assistir com toda calma, no conforto da sua casa. E aí você vai tirar aquele 10ão na prova, você vai gabaritar no Enem. E não esqueça, você é show!